Boa noite, gente, tudo bem? Mais uma vez aí, voltando a passar as técnicas semanais aí sobre a introdução de física das radiações. Eu sei que não é uma disciplina lá tão eloquente de facilidade, mas apesar de termos técnicos um tanto quanto novos e para algumas pessoas já tem um certo conhecimento, e a pluralidade entre vocês ela pode ser gigantesca, como pode ser parte do princípio da mesma qualidade e quantificação também. Mas independente de qualquer meandro em dificuldade ou não, tiver tudo ok, vocês têm a total liberdade para poder conversar comigo a qualquer momento. Em nenhum momento eu me privo de conversar com vocês, tá ok, gente? Quero deixar muito bem claro, mesmo porque nós vamos começar com uma disciplina nova, muito em breve, aí no próximo mês, que é sobre proteção radiológica. E que, por incrível que possa parecer, tem muita correlação com o que a gente está falando atualmente sobre física, é quase que como se fosse uma continuidade. E basicamente, por se falar em radiologia, está coligado diretamente com fisiologia, com patologia, com imunologia e todas as características que recobrem a tentativa de reparo, recuperação celular, distúrbios, formação de efeitos característicos dentro de uma célula, dentro do tecido, porque a gente já começou a falar sobre alterações em átomos, né? E por consequência, a gente sabe que uma aglomeração de átomos formam as células, porque somos biologicamente ativos, fazemos reproduções celulares o tempo todo. Algumas áreas do nosso organismo, as reproduções são mais ávidas, mais rápidas, e outras mais lentas. Então a gente sempre lembra daqueles do chamado SAR. Eu vou comentar com vocês mais em proteção radiológica, tá bom, gente? Então a gente sabe que células do tecido conjuntivo sanguíneo ele é muito rápido, pluripotencialização do tecido hematopoético, é a nossa fábrica do tecido sanguíneo, que fica na crista ilíaca e cabeça de fêmur, e vocês vão aprender isso aí muito bem detalhado comigo ou com o De Moraes, e com os outros professores também. Mas vocês têm que aprender essa parte básica, inicial mesmo, porque é por lá que se inicia toda a conjuntura de formação de recuperação celular. Porque não é miraculoso um processo de radioterapia, nem a formação de uma imagem latente. Eu preciso que meu organismo se recupere, ele tenha um sistema imune para poder formar atividade de defesa e poder sanar qualquer tipo de recuperação. Assim como nós cortamos o braço, não forma o efeito de cascata, rede de fibrina, tudo isso aí é um processo inflamatório, rubor, tumor, calor, dor, tremor. A gente leva isso aí basicamente para a medicina, nosso dia a dia. Então, quando o nosso organismo não começa a proceder recuperação celular, a gente começa a projetar um processo caracterizado como, desculpa o latido aí, que estou em casa, viu, gente? Vida normal, né? Nós somos feitos de... Peraí, deixa eu dar o cachorro cala a boca, mas não... Então é exatamente esse ponto, né, gente? Se não tivéssemos o nosso sistema imune muito bem adequado, a gente teria que já promover um processo de necrose, septicemia, ou sepse, como vocês preferirem. Então, deixo bem a calhar que toda essa face importante da física, a gente vai começar a entender o porquê da proteção radiológica aqui no nosso próximo módulo, que a gente vai falar bastante a respeito. E adequando tudo isso, né, para quem tiver dúvidas, por favor, quase que um clama, estou clamando para que vocês façam isso, né? Interajam comigo, viu, gente? Não tem tempo quente, não tem pergunta que é de maleficência, nem nenhum tipo de arquétipo de deboche. Pode perguntar desde a pergunta mais improvável até as mais rebuscadas, que às vezes a gente tem que pegar em PubMed, Medline,
ou então artigos mesmo. Eu falo que mesmo eu trabalhando na profissão já há muito tempo, a gente está aprendendo todo dia. Todo dia tem coisa nova. E o dia que ficar tudo igual, a gente para de trabalhar, né? Mesmo estando perto da aposentadoria já. Fala, tô perto da aposentadoria mesmo, não aparentando. Tenho 40 com um cara de 80. Brincadeira, gente. Mas é exatamente esse o ponto. Saber trabalhar de maneira inteligente, como eu sempre friso com vocês, é a melhor escolha possível. Então a gente já falou um pouco como funciona em átomos, né, gente? Falamos já como é que funciona dentro de uma ampola, como é que essa ampola forma o feixe, como é que ela interage com átomos, promovendo o processo de ionização e excitação, efeito fotoelétrico, efeito Compton. Falamos um pouco do anodo, do catodo, formação de feixe. Tudo bem, não é simples, não estou falando que é extremamente fácil, hábil, né? Mas qualquer tipo de dúvida, estamos aí, vamos falar bastante a respeito. Tomara que, tomara de verdade, gente, tomara que ano que vem a gente consiga voltar com aulas presenciais. Pô, tô louco para conhecer vocês, olhar. E não tem, para um professor assim, da velha guarda como eu, como alguns outros professores, como De Moraes, como Abel, pessoal já das antigas aí, tem essa coisa meio que visceral, né? Olho no olho, essa coisa do giz, lousa, e nem mais é lousa, né? Hoje é tudo promoção digital, digitalizado, né? Até na nossa área, né? Na própria radiologia, é tudo digital. Mas ainda a gente é nostálgico, né? Bom, vamos parar de falar um pouquinho e vamos direto ao assunto. Como nós falamos já muito sobre a ampola, vamos falar um pouquinho sobre o aparelho de raio-x, tá bom, gente? O que ele fundamentalmente é preciso? Bem lembrado, dentro desse aparelho de raio-x tem um cabeçote, né? O cabeçote a gente tem, é como se fosse o coração do nosso aparelho de raio-x. Não tem nenhum componente radioativo dentro dessa premissa máxima que está aqui. A gente observa aqui, não está legal, não está pegando, eu mostro aqui. Então, dentro daqui, onde está mostrando essa seta, né, em verde, né, é evidente que não tem material radioativo nenhum, viu, gente? Nós temos só uma ampola com um polo positivo e outro polo negativo, o catodo e o anodo, ok, gente? Como nós falamos, temos a frenagem, né? Freagem, é frenagem também, né? Desses elétrons e a direção do feixe de propagação, que é o ponto focus, né, específico, ponto focal. E aí, mesmo sendo por comprimento de onda, ele carrega todas aquelas características que nós observamos na semana passada. Vocês lembram? Caminha em linha reta, velocidade de 300 mil km por segundo, não faz curva, interage com corpos biologicamente ativos, provocando o quê? A chamada ionização. Ele pode absorver essa radiação ou pode tomar uma nova trajetória. Só que essa nova trajetória também ela é linear, ela caminha em linha reta. Como eu falei, também velocidade de 300 mil km por segundo. Vocês vão perceber que eu vou falar muito sobre radiação secundária, principalmente quando a gente fala sobre física. Agora apareceu uma mosca aqui na frente, maravilha, né? Isso aqui não é... Isso aqui é uma gambiarra muito bem feita, gente, ó. Isso aqui era um tripé que eu tinha feito, e aí eu coloquei aquela silver tape, né? Não é prata, né? Mas aquela fita isolante, fita isolante. E servia muito bem para passar em slide em lousa, né? Aqui em casa não, né? Então, mas se vocês não estiverem achando legal, viu, gente, pode me dar o feedback aí, tá ok, gente? Tô conversando muito com o Rony, mas, gente, não elegi o Rony como... É que o Rony está conversando bastante comigo, mas todos vocês podem ter essa habilidade de conversar comigo a qualquer momento, viu, gente? Ok? Manda aí, eu tenho muito material. Gente, isso eu gostaria de comentar com vocês. Não é relapso, não é parte de relapso da minha jurisprudência, né? É que esses dias aqui no hospital eu tô trabalhando muito, tá sendo muito corrido. E aí em São Paulo também tá muito corrido também. Tô fazendo cirurgias de grande extensão agora. Então eu peço um pouco de paciência para vocês, mas a gente vai compensar toda essa perda, tá ok, gente? Vamos lá, então, começando
parar de falar. Puta, eu falo pra cacete, né, gente? Vocês, 10 minutos falando aí sobre... Agora eu perdi o meu passador de slide. Que maravilha. Pronto, achei. Então, gente, dentro dessa ampola, desse cabeçote, fica a nossa ampola. Então, se vocês perceberem esses fios que estão em volta, eles servem aqui para poder dar energia específica, concentrada para a minha ampola. Ela tem que ter uma energia contínua, ela não pode ter energia alternada. Infelizmente, nós trabalhamos com energia alternada, que ela varia uma diferenciação gigantesca. E aí esse autorretificador que fica antes da chegada da minha energia no filamento de tungstênio, ele tem que ter uma energia que é constante. Então o autorretificador é como se fosse o nosso no computador, como é que chama lá? Não é o autorretificador do computador, é o... peraí, deixa eu ler aqui o meu, como é que chama aqui? Caramba, peraí, vou ler aqui. No break. No break. É, como se fosse no break. E é um no break mesmo, gente, tá bom? Mesmo porque se tiver uma parada brusca de energia, oscilação de energia, ele tem que ter uma constante. Eu vou ensinar para vocês uma fórmula específica. Estou começando primeiro de maneira bem lenta, porque vocês têm que ser profissionais específicos. Mas a gente vai começar a falar com muita fórmula, mas não fiquem vocês aí querendo cortar os pulsos, falar, não, pô, é louco, vai começar com aquele monte de fórmula. Gente, a minha cabeça é muito voltada para a medicina. Então as fórmulas são muito eloquentes para a medicina. Então não tem nada de matemática. Toda a matemática que tem é muito precisa para a área médica, viu, gente? Então não se preocupem. Vocês vão entender de maneira muito profícua, muito inteligente, muito sagaz. Não se preocupem, tá ok, gente? Tanto é que as nossas contas são todas aí embasadas em fórmulas específicas voltadas para a energia eletromagnética e que é uma constante Planck, né? Aquela 6.6256 vezes 10 a menos 27 e a corpuscular que eu comento com vocês, né? Que é energia igual massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Ambas trabalham com o mesmo conceito de concepção interna, ou seja, ela é inversamente proporcional ao quadrado da sua exposição. Conforme eu aumento uma distância, eu aumento em 4 vezes a minha potência, e assim sucessivamente. Então, para a radiação eletromagnética, ela se perde conforme, e no caso aqui, para diagnóstico, né, que é esse aparelho que a gente está observando aqui, que é o comum, que a gente está fazendo, que faz a estatística, né, que essa parte aqui que posiciona o paciente de pé, ou aqui também o paciente deitado, pacientes que às vezes antes da cirurgia eu peço para o pessoal fazer uma imagem de decúbito axial para poder observar uma lesão, um politrauma de crânio e face. Então eu preciso de várias imagens, porque... Mas isso muito em São Paulo, que é mais o batidão. O primeiro setor onde na medicina onde chega no hospital é no setor de imagem. Porque chega lá o paciente, muitas vezes está todo arrebentado, tu vai ver lá, ele simplesmente está com um corte no couro cabeludo. Estou sendo bem sincero, viu, gente? E aí faz uma radiografia, tu não vê nada. E às vezes o paciente parece extremamente íntegro, ele apenas luxado em algumas regiões, e aí a gente faz uma tomo, um iCat, um conibin, um slice, ou até uma radiografia, um ramo ascendente de mandíbula, ou um frontonaso, uma PA de seio, e a gente vê fratura tipo Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3, que já tem destruição. Por isso que a nossa profissão, que trabalha em ambiente hospitalar mesmo, ela é extremamente dúbia, né? Então não adianta, mesmo com mais conhecimento que a gente tenha, a humildade tem que sempre prevalecer. Que manda mesmo a imagem, que manda mesmo é o exame anatomopatológico, para quem tem a necessidade de uma cirurgia eletiva. Senão é nessa necessidade mesmo da boa e velha guarda, tá ok, gente? E também, por que não, uma anamnese? Se o indivíduo estiver consciente, a gente consegue conversar com o paciente.
às vezes ele está falando em aramaico, né? Mas a gente tem que ter essa paciência e tem que ter essa salubridade para poder identificar possíveis erros no prognóstico e fechar um diagnóstico de maneira mais eloquente. Tá ok, gente? Então falamos aí, esse é para vocês ficarem mais familiarizados, esse é o tubo, né? O cabeçote, onde vai, é todo blindado, né? Tem a janela, tem o colimador nessa parte inferior, eu não estou mostrando aqui para vocês, mas eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Vamos melhorar o zoom disso aqui, gente, porque dá uma melhorada, né? Se vocês estiverem achando que está muito braba a imagem, depois vocês me dão um toque, tá ok, gente? Toque eu digo, me dá um feedback, é isso que eu quis dizer. Então aqui está a concentração de toda a nossa energia, tá bom, gente? Então eu tenho o colimador e o diafragma. Ambos fazem com que eu não consiga fazer com que a radiação se torne dispersa. Porque quando ele sai do filamento de tungstênio como energia corpuscular através de elétrons e tem o freamento, ele deixa de ter aquela energia termiônica e passa a ser uma energia eletromagnética, ou simplesmente raio-x, que está intermediário. Então, notem vocês a necessidade de conhecimento. Nesse exato momento, eu não tenho mais aquela máxima do calor, porque eu tenho que... Ele abre em 45 graus, e eu tenho que colimar somente, porque não adianta... Já pensou se por acaso eu estou saindo feixe de radiação aqui, ele está abrindo em 45 graus, se o paciente estiver deitado aqui, eu estou expondo a gônada no homem espermatogônio e na mulher a ovogônia, como estou expondo também região torácico, abdômen, pelve, também região de ganglionar, expondo traqueia, expondo tireoide, expondo ramos ascendentes, septos, seios. Para que isso, né, gente? Então eu vou apenas colimar. Então para isso tem dispositivo que acende a luz, eu consigo saber exatamente onde transfixa, então eu colimo e faço diafragmação de acordo com o feixe. E aí eu consigo, tem gente que nem faz isso, né? Mas é errôneo, viu, gente? Tudo que eu puder minimizar é o chamado efeito Alara, né? Isso a gente vai discutir em proteção radiológica. Tudo que eu puder minimizar em termos de radiação ionizante para o paciente, ela é muito bem-vinda. Depois eu vou explicar para vocês. Eu não posso exagerar também, porque se eu começar a minimizar qualidade de radiação, eu estou minimizando também um diagnóstico mais preciso. Tudo bem que hoje a gente trabalha tudo com digital, viu, gente? Sistema DR. Então a qualidade da imagem ela é eloquente. Eu trabalho... Não é que a gente se acostuma com coisa boa, né, gente? O contrário eu não falo, né? A gente tem coisa boa e começa a trabalhar coisa ruim e não é muito fiel à balança. Mas a gente trabalha com sistema digital, eu não tenho nada que reclamar, não. Eu tenho imagens perfeitas, eu aumento a área do zoom, consigo aumentar a minha verificação de pixels, voxels, aumento o contraste, definição, nitidez. Então eu aumento as escalas de Hounsfield, que é o que mais é preciso, né? São tonalidades de cinzas específicos e contrastes também específicos. Então eu tenho uma qualidade de imagem perfeita. Então o colimador serve exatamente para isso, viu, gente? Então, e aí que eu tenho na mesa o posicionamento, posiciono o paciente de acordo, né? Então tá aqui a seta indicando exatamente onde vai ser caracterizado o comprimento de onda, porque é uma radiação eletromagnética, voltando a relembrar para vocês. E também aqui a estativa, né? Que aí, essa estativa serve para posicionar o paciente de pé. Normalmente eu posso ter essa variedade. Tem gente que quer fazer, por exemplo, tórax, abdômen, pelve, extremidade, ou então eu posso fazer um frontonaso, ou também um ramo ascendente de mandíbula, fratura de mandíbula, ou até um axial. Tudo isso aí de acordo com a minha característica do paciente, característica do posicionamento também. E a técnica, eu consigo fazer todas as técnicas também com ele na mesa ou na estativa, tá ok, gente? Usando sempre a colimação e a diafragmação. Para tudo isso, vocês vão aprender técnicas de posicionamento. Isso é muito simples, tá ok, gente? Mas nada melhor que a prática para poder
resvalar. Um livro, se vocês tiverem que comprar, uma dica que eu estou começando a falar para vocês, como professor eu não tenho vínculo com nada. Evitem ficar comprando muitos livros, principalmente na graduação, viu, gente? Evitem ficar comprando. Se vocês forem comprar algum livro mesmo de cabeceira que vai servir para o resto da vida de vocês, vocês compram o... Putz, estou bem de cabeça hoje, viu? Esqueci o nome do livro, que beleza, né? Mas é um livro específico para técnicas. Eu ia falar, é que eu estou lendo muito Schaefer, Langlais, Levine, né? Então eu tô confundindo muito, né? Então é tudo em inglês, por que possa parecer. Uma outra pecha também, vocês vão ter que, uma hora ou outra, aprender a falar um pouco de inglês, ler em inglês, né? É meio que obrigatório. Tudo bem que hoje facilita muito aí, esse Google Tradutor aí, facilita, né? Então, não vou ficar puxando a orelha de vocês não, tá bom, gente? Esqueci. Puta, tô na ponta da língua, esqueci, cabeça de vento do caramba, né? Desculpa, gente, é que 1000 coisas ao mesmo tempo agora, né? Mas vamos lá, depois eu vou lembrando. Acho que até o final da aula de hoje eu consigo lembrar. Então essa é a parte da estativa, né? Que o paciente fica de pé. Para alguns pacientes isso aí se torna completamente inoperante. Tem paciente que está sedado, tem paciente que tem já uma dificuldade para permanecer de pé, ou tem uma movimentação um pouco mais, ou paciente sindrômico. Então nesse caso desconjura. O paciente está deitado, ou é uma criança hiperativa, ou tem uma malformação. No caso aí no hospital onde eu trabalho, são pacientes com malformações. A maioria dos posicionamentos são em pacientes em mesa, não em estativa, tá bom? Tá bueno, né? Falei bueno. Então, gente, para poder ter essa detecção, a gente tem que colocar sempre o book, né? Que é o filme ou o porta-filme ou o IP, né? Que é a parte de recuperação da imagem, a formação dessa imagem em CD, DDR, DDRI, que é a parte de formação de imagem latente. Então eu consigo jogar ela tanto para um ecrã intensificador de imagem, no filme, que tem a emulsão, a capa protetora e a base, e sobrepondo ele eu posso até minimizar a radiação ionizante com o ecrã intensificador, que é platino cianeto de bário ou tungstato de cálcio. Calma, isso aí são nomes complicados, mas a gente vai ver tudo isso aí de maneira muito mais profícua em proteção agora, que é o próximo módulo que a gente vai começar. E ele vai aumentar a fluorescência e minimizar a radiação. Tudo bem, gente? E o sistema digital, que eu não uso nem isso, já jogo direto para o meu workstation. E eu gosto muito, estou sendo muito sincero e franco para vocês. Tá, eu sou um saudosista, gosto de trabalhar com book, gosto de trabalhar com filme, com sistema de IP e tal, mas a minha metodologia no sistema DR é sensacional. Eu tenho imagens precisas, perfeitas, né? E eu consigo trabalhar com uma área onde eu consigo diagnosticar com uma precisão muito grande. E eu consigo fazer todo o meu traçado, o meu projeto de cirurgia, né? Uma prospecção de cirúrgica, um pré-operatório muito bem adequado. Isso facilita muito para o meu diagnóstico. Então isso aqui, gente, é transformadores e retificadores. Ele potencializa aí bastante essa transformação de energia, 5 volts a mais, 5 volts a menos, é uma energia que é uma constante, tá bom, gente? Então, eu tenho uma necessidade precisa também de me manter na própria sala. Isso eu vou explicar para vocês também no próximo módulo, a real posição do profissional ocupacionalmente exposto. Então, normalmente entre 90 e 135 graus é onde se especifica a radiação secundária. Por favor, não existe radiação terciária. Abominem isso no vocabulário de vocês. Então, sempre ele resvala. E normalmente, atrás do book, eu tenho, da minha estativa, né, eu tenho uma placa antidifusora. O que seria essa placa antidifusora, né? Ele tem entremeado, eu posso ter até no meu chassi, o porta-filme. Eu tenho uma limalha de chumbo que ela é precisa para poder passar pelo paciente, passar pelo ecrã intensificador, passar pelo filme, chegar nessas lâminas que eu comentei com vocês
e formar radiação secundária. E como é feito de chumbo, ele faz como radiação secundária e para, ele não retorna para o paciente nem para o operador. Então eu consigo fazer com que essa limalha que está bem entremeada no meu chassi ou no meu porta-filme ou no book mesmo, ou na própria estativa, eu consigo minimizar a radiação secundária, minimizar muito e chega a quase ser nula, tá ok, gente? Isso eu vou explicar para vocês, calma, tem muita informação ainda para a gente passar. Como se opera? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso aí, tá? Então tem o paciente, tá tudo em inglês, mas a gente vai falando lá, né? Então eu tenho lá, o paciente ele tá deitado, né? Então eu consigo ter o meu sistema de formação de imagem. Então profissional de ciências radiológicas, né? O médico, técnico, o cirurgião, dentista, radiologista, profissional que é o, ele tem que ter conhecimento, isso que é mais importante. Então eu tenho essa verificação aqui, principalmente região de crânio. Então eu tenho a formação aqui da característica. Então eu tenho contraste, ruído, distorção, nitidez, verificação. Então forma-se a transferência dessa imagem do paciente selecionado aqui, transfere-se essa energia para uma constante. E aqui, por exemplo, eu quero ver região de célula túrcica. O livro aí de vocês está como célula turca, tá errado, viu, gente? Não é célula turca, é célula túrcica. E eu tenho que passar por vários entremeados de tecido ósseo. Então, para que isso possa acontecer, eu tenho que dar uma quilovoltagem por potência e miliamperagem por tempo de exposição, que é o S, MAS e KVP. E aí eu consigo ter a interpretação radiográfica através da imagem latente. Nesse momento, eu consigo, no sistema DR, eu consigo formar essa imagem no meu computador, meu workstation. Se é no sistema analógico convencional, eu formo a imagem latente. Eu tenho que passar pela ramificação do revelador, banho intermediário, fixador, tal. E a gente vai falar isso aí também com mais adequação, tá ok, gente? Aí o X a gente já viu, comprimentos de ondas. Vocês lembram, gente? Isso aí, ó, wavelength, quer dizer a frequência inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se eu tenho comprimentos de ondas maiores, né, eu tenho aqui tanto em latitude quanto em comprimento, eu tenho comprimentos de ondas maiores, eu tenho poder de penetração menor. Comprimentos de ondas menores, como por exemplo a radiação do tipo gama, eu consigo ter um poder de penetrabilidade e transfixação muito perfeita. E é uma qualidade de imagem muito bem adequada. Hoje facilita muito. Antigamente, gente, a gente tinha que... E vocês vão aprender isso aí, comigo também. A gente vai aprender como achar quilovoltagem, potência e miliamperagem por tempo de exposição também, para cada paciente. Tá? A gente tem algumas formulazinhas, alguns macetes que facilitam muito a nossa vida. Mas também, com o passar do tempo e com a tecnologia, duas coisas acontecem. Bater o olho no paciente, pela própria experiência que a gente tem, a gente não precisa fazer... Bater o olho, já sabe, ó, é homem, já, pô, é homem, tá? Eu sei que o tecido ósseo é um pouco mais contundente, tá? Eu vejo idade, tá? Então eu sei que eu tenho osteoblastos mais eloquentes do que osteoclastos. Então eu consigo já identificar se é um indivíduo que é melanodérmico, eu consigo saber que eu preciso emitir mais radiação ionizante do que o indivíduo caucasiano. Então são características que vão levando ao profissional quase que uma certa operacionalidade perfeita. E eu falo que eu tenho exemplos, os profissionais que trabalham comigo, que são os técnicos que trabalham comigo, pô, são profissionais que são peritos mesmo, sabe? Os caras têm conhecimento e eu tenho muito orgulho do pessoal que trabalha comigo, porque são pessoas que começaram assim, sem conhecer nada, absolutamente nada, e hoje são pessoas extremamente capacitadas. E vocês daqui a pouco estão dando banho em muita gente, inclusive em mim. Tem coisa que hoje, cara que foi aluno meu, eu pergunto muita coisa, porque a minha parte hoje é laudagem, né? Essas aulas específicas. Então o cara que está militando, eu estou perguntando, pô, o que tu acha dessa posição? Será que tem que melhorar? Ah, tem. E hoje tem cara que foi aluno meu, que trabalha comigo lá, que
que já tem variação de técnica, o cara já conseguiu patentear. Então vocês vão ter oportunidade de observar. Não vou colocar o nome do cara no baile aqui porque não pedi autorização, né? Mas vocês vão conhecê-lo aí. Trabalha comigo lá no centrinho, então são profissionais, são dois técnicos muito bem capacitados, são profissionais de grande exemplo. Aliás, para poder trabalhar no setor de radiodiagnóstico, setor de imagiologia, tem que ser um profissional muito bem qualificado. E tenho certeza que vocês têm essa qualificação. Porque não é só posicionar o paciente, não é só apertar o botão. Tem que conhecer mesmo, tem que ter essa lida, gostar de trabalhar, lidar bem com o paciente. Porque, gente, ó, quem for trabalhar comigo lá, eu falo isso aí, vai ter que saber, vai pegar paciente com lesões de crânio e face. Pô, o que eu falo, a gente está acostumado a trabalhar e tem uma espinha no rosto, a gente já fica, putz, tá com uma espinha no rosto, que tragédia. Pô, no meu setor, a gente trabalha com pacientes com lesões de crânio e face, gente, que muitas vezes não tem nenhum defeito congênito de retardo, não tem nada, tá tudo perfeito no telencéfalo desse indivíduo, só que ele consegue perceber um olhar preconceituoso. Então por isso que eu falo, hoje a gente tem que estar acostumado, tá num setor de lesão crânio e face, a gente vai pegar de tudo, gente. Então, e passar como se fosse uma coisa extremamente natural, e é muito natural mesmo. O setor de lesões craniofaciais, tu vai querer pegar o que? Só melzinho na chupeta? Não, a gente vai pegar coisas assim que quem não viu a primeira vez vai se espantar. E quem for fazer a visita comigo lá, eu peço, por favor, gente, se não tiver estômago, não olhe na feição do paciente, porque o paciente ele vai saber, ele consegue reconhecer um olhar preconceituoso, tá ok, gente? Tudo bem, não é uma aula para falar disso aí. Se eu for falar uma palestra sobre lesões de crânio e face, vou deixar para fazer isso ano que vem com vocês, tá bom, gente? Isso aqui, para quem não lembra, comprimento de onda. É uma constante de Planck. Para quem não se lembra, a constante de Planck, ela é uma frequência medida em hertz por segundo. E o que nos interessa em específico é somente começa lá com umas energias que são cósmicas, mas aqui pra gente não tem interesse. A gente vai falar um pouco sobre quântica, né? Mas é a gama e a radiação X. Ela tem esse comprimento de onda. Um comprimento de onda completo é uma parada brusca, uma frequência. Eu posso ter, depois de uma outra frequência, um outro comprimento de onda. E aí um outro aferimento. Eu consigo aferir por essa constante. Então, a única diferença das chamadas ionizantes e não ionizantes, sendo elas eletromagnéticas, são os comprimentos de ondas. Então, comprimentos de ondas longos aí maiores, a gente consegue até sentir, como por exemplo o próprio Sol. Radiação ultravioleta, radiação luz visível, infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, tudo isso aí medidas em hertz. Então, e é uma constante Planck, como eu comentei com vocês. Essa energia que eu comentei com vocês, que é uma energia lambda. Exatamente isso que eu comentei com vocês, ó, que eu consigo observar, não está funcionando, infelizmente. O que nos interessa é isso aqui, ó. Raio-X começa com radiação cósmica, raio-X, e aqui começa as luzes visíveis. Começa com o ultravioleta e passa, nossa, tô tremendo, não é Parkinson não, gente. E infravermelho aqui, tá vendo, gente, ó? Infravermelho. Infravermelho é muito utilizado para fisioterapia. Porque, já perceberam? Não sei quem tem uma certa idade, eu sou já uma geração um pouco mais antiga que vocês, né? Mas eu lembro que eu sou de Santos, né? Então eu vim fazer faculdade e acabei ficando por aqui. Eu lembro que o meu pai ia jogar bola na praia, né? A gente morava lá no Canal 13, não sei se alguém aqui é de Santos conhece lá. Então aí a gente ia lá e ele tomava aquelas pancadas, né? Meu pai, ele achava que jogava bem futebol, mas não jogava porcaria nenhuma, né? E aí ele vinha sempre com a perna toda estourada, né? E ele colocava aquelas lâmpadas Philips, né? Aquelas antigonas mesmo, em vermelho. Mas era extremamente inteligente. Hoje eu entendo o porquê, né? Mas na época eu achava, puta, por que meu pai tá colocando essa porcaria no pé, né? Ficava lá, né? Que nem sei lá, um koala, né? Parado lá, né? E aí ficava, só que aquela luz vermelha,
ela promove toda a especificação do processo inflamatório. Rubor, tumor, calor, dor, tremor, é tudo ouro, né, gente? Então aí promove-se todo o processo inflamatório, aquela cascata. Então promove essa recuperação. Então, naturalmente, quando está avermelhada, começa a liberar no nosso sistema, em processo imunológico, um processo chamado histamina. O que serve a histamina, gente? Alguém já ouviu falar de histamina? A histamina serve exatamente para esse propósito, recuperar aquela área lesionada e o mais rápido possível voltar à sua recuperação. E a luz vermelha promove isso. Então, ficar muito próximo de luz vermelha, gente, só para a gente ter uma ideia, a gente vai estar estimulando aquelas células a se proliferarem. E toma muito cuidado, o infravermelho para lesões neoplásicas, elas são extremamente desnecessárias. Porque se eu estou estimulando células, o que são células neoplásicas? São células, soluço. Células cancerígenas, que estão se multiplicando. E eu quero, em qualquer hipótese, evitá-las ao máximo. Tá ok, gente? Mas tudo bem, né? Para quem não tem nenhum tipo de neoplasia ou células carcinogênicas, a tratabilidade fisioterápica é sensacional com o infravermelho. Muito interessante, porque ela promove o processo de vascularização. Mas voltando a falar da histamina, se por exemplo eu estou liberando muita histamina e é uma recuperação do meu organismo, eu começo a ter uma migração de muita vascularização naquela região. Os capilares se rompem e aí começa a ficar muito avermelhado. E aí, se está rompendo muito capilar e está liberando muita histamina, a gente começa a promover o processo de reação inflamatória em exacerbação, que aí já começa o sistema alergênico. Aí, vocês já ouviram falar de antihistamínicos? Por exemplo, polaramine, celestamine, Fenergan, sei lá, Allegra. Então, ele tem corticoides ou sem corticosteroides, que é o caso de alguns antialérgicos, né, que depois eu vou passar a aula de farmacologia para vocês. Mas, por exemplo, eu passo para os meus pacientes preventivamente, principalmente quando eu vou utilizar algum tipo de contraste. Isso daí também eu vou comentar com vocês. Por exemplo, eu pergunto para o paciente, vai fazer um contraste. Por que eu estou usando o contraste, gente? Se o paciente, eu quero a radiografia, ela especifica osso, né? Tecido ósseo. E tecido mole? Pô, se eu não tenho uma ressonância magnética, não tenho um traçador radioativo, eu preciso usar algo que seja uma metodologia contrastática, né? Um contraste, que pode ser iodado ou baritado. O baritado, eu vou comentar com vocês, nem se utiliza muito hoje porque tem muita falsificação. Não estou menosprezando, os baritados são perfeitos, mas na década de 90 teve uma sacanagem legal pra caçamba aí, né? Que era o celobário. Se vocês pesquisarem aí no Google, dá uma googada aí, só pesquisar que o cara fez, em vez de transformar em sulfato de bário, ele transformou em carbonato de bário. Eita, povo, o brasileiro é sensacional, né? Adoro esse jeitinho brasileiro nosso, é maravilhoso. Então, e o carbonato de bário, ele é usado para matar rato, pô. Então, quer dizer, a imagem ficava bonita, ficava perfeita. Tu olhava pro paciente e falava, pô, que imagem bem feita. Mas daí, só que o paciente tinha um pequeno problema, o paciente morria. Então, o custo-benefício dessa imagem não era muito lá tão bacana. Tinha uma imagem legal, bacana, bonita, perfeita, só que o paciente estava morto, foi a óbito. Então, botando na balança, o que é mais interessante? Ter o paciente, ter uma imagem. Então, passa-se, eu peço, eu indico para os meus pacientes o contraste iodado. Contraste iodado, o grande problema do contraste iodado é que se ele tem algum tipo de complexo alergênico a frutos do mar ou a peixe. Então, o fechamento das vias aéreas superiores, ela é eloquente, o lábio fica cianótico, então fecha a traqueia, fecha tudo, o paciente não consegue respirar, tem que fazer rapidamente uma traqueostomia, e muitas vezes a gente tem que estar habilitado para fazer traqueostomia, não é simplesmente como aparece na televisão, pega uma caneta Bic, enfia no pescoço e o paciente está vivo, sai todo mundo comemorando. Não, de forma nenhuma, está matando o cara desse jeito.
Então pode ser utilizado, sim, mas em última circunstância, o cara está morrendo. Porque parou de circular, parou de oxigenar telencéfalo, 5 a 10 minutos, o paciente vai a óbito. Não fica, e mesmo se voltar, se conseguir fazer a revascularização telencefálica, o paciente vai retornar com um déficit de neurotransmissão, fala, distúrbio de equilíbrio, ou até um cidadão até vivendo de maneira vegetativa. E não é isso que a gente deseja, né? Por isso que a gente sempre... Eu posso até trabalhar com esse paciente, mas eu já tenho um Allegra lá parado, eu tenho um Polaramine, um Celestamine, então, para poder já pré-utilizar esse paciente e fazer o exame já de maneira bem adequada. Por isso que eu vou passar para vocês um pouco de farmacologia. Pouco não, porque a farmacologia é muito ampla, viu, gente? Então não posso ficar falando muito a respeito disso. Quer dizer, mas vou adentrar. O sistema telefilme é extremamente interessante, gente. Então aqui dentro do telefilme eu coloco eu tenho o filme básico, que no passado era feito de nitrato de celulose, a base hoje é feita de poliéster. Mas também está com seus dias contados, né? Eu já nem trabalho mais com esse tipo de situação. Então dentro desse book, o filme, o porta-filme, né? O chassi, que se vocês... Gente, chassi, não vai, né? Não vai falar chapa, viu, gente? Por favor, hein? Vocês são alunos meus aí. Chapa é aqueles caras que ficam na estrada, né? Faço chapa, ajuda a carregar mudança, né? Isso aqui é porta-filmes. E dentro dele, a gente trabalha no setor de câmara escura. Então, para poder promover a troca da película radiográfica dentro desse porta-filme, eu tenho que estar dentro da câmara de segurança, uma câmara escura, com a luz de segurança âmbar de 1,50 m a 1,20 m, uma luz avermelhada, que eu consigo... Por que a luz avermelhada? Ela está dentro do espectro de luzes visíveis a olho nu. Então uma câmara escura, como o próprio nome indica, ela é escura. Na hora que tu aperta e apaga a luz, automaticamente tua visão começa a ficar completamente turva. Só que a luz de segurança que é vermelha, que é essa luz âmbar que eu comentei com vocês, ela demora aproximadamente, aí as mulheres têm mais habilidade de recuperação de visão, de acuidade visual mais rápida, né? Mas aproximadamente 40 segundos já está legal, tu consegue observar de maneira extremamente eficaz todo o comprometimento que está à tua volta. Então tu consegue manipular a película radiográfica, consegue passar pela processadora automática, ou até, se for porventura necessidade de processamento manual, você consegue se fazer de maneira extremamente eficaz. Tá ok, gente? Então aqui está o chassi. Chassi é bom. Chassi, né? Chassi ou porta-filmes, né? Então aqui está uma abertura. Tudo isso aí é manipulado dentro da câmera escura. Então eu coloco a película radiográfica aqui. Esse aqui, gente, é o ecrã intensificador de imagem. Essa parte superior é a identificação do paciente. Então eu identifico o paciente, coloco aqui. Aqui do lado de fora tem uma peça de chumbo que identifica o nome do paciente, porque o feixe de radiação não passa por esse setor aqui. Tá bom, gente? Aqui fica... Nossa, eu tô tremendo hoje de maneira absurda, né? Aqui, tá vendo, gente? Ó. Aqui nessa região e aqui, ó. E aí eu identifico tá, o nome do paciente, tá, o registro geral dele dentro do hospital ou da clínica. Então, para poder ter um controle. E fica fácil, né? Eu utilizo até hoje em base de pesquisa e comparação. Eu tenho radiografias que eu utilizo de 30 anos atrás. É bem interessante, 30, 35 anos. E perfeitas, assim, sabe? Radiograficamente bem estabilizadas, sem nenhum tipo de disfunção aí. Então, filme, gente, ó, só para ter uma... isso aqui, gente, qual que é o grande mandatário da película radiográfica? Quando eu quero expô-la, né? E deixá-la, transmitir a imagem latente em imagem visível ao olho nu. Então eu consigo transformar essa imagem numa imagem extremamente perfeita, precisa, extremamente eficaz. E aí com isso eu consigo ter uma formação de imagem muito eficaz. Então tem a base, o centro, né? Que é feito de poliéster, logo acima tem emulsão, logo abaixo tem emulsão, visto a radiografia de lado. Então só vou dar um exemplo com a minha mão. Imagine que essa aqui é a radiografia, né? Eu estou vendo a radiografia assim, ó. Então
na parte de cima e parte de baixo, eu tenho material gelatinoso. Só que nessa gelatina eu tenho a capa protetora para poder manipular. E sobrepondo essa capa protetora, eu tenho a emulsão. A emulsão ela tem brometo e iodeto de prata. São esses cristais de prata, ou sais halógenos de prata. Então eu tenho cristais pequenos, cristais médios e cristais grandes. Então sais haletos de prata, ou sais halogenatos de prata, ou halógenos de prata. Todas essas terminologias estão corretas. Se cair em concurso, vocês, por favor, saibam. Então, eu tenho que ter uma distribuição de maneira hermética. A emulsão minha desses cristais, eles têm que estar de maneira qualitativa e quantitativamente perfeita, para que quando a fluorescência do ecrã intensificador ou da radiação X, que eu posso utilizar no meu porta-filme, sem nenhum tipo de ecrã intensificador de imagem. Então eu não estou potencializando a fluorescência, somente radiação X. E aí eu consigo gerar essa energia para formar a imagem latente. Aí depois eu tenho que passar pelo processamento radiográfico, que é o revelador e o fixador, que aí transforma a imagem latente em imagem visível no nu. Perfeito! É uma radiografia. Então, esses sais de prata, só para vocês terem uma ideia, tem muita gente que compra o revelador e o fixador para poder remover a prata. É um ganho a mais. O técnico de câmera escura consegue tirar um troquinho a mais aí. Então é uma dica aí para vocês. Essa dica não, né? É só uma curiosidade interessante aí. Então, só vocês terem uma ideia, né? A tela intensificadora, né? Então ela promove esses sais halógenos de prata. Então ele consegue qualificar e quantificar se for alta, se for a exposição baixa. E aí eu consigo observar que pluripotencializa a tela intensificadora, né? Que seria o ecrã intensificador de imagem, que é o brometo e iodeto brometo de prata que fica na emulsão. Mas aí eu tenho toda essa ramificação que vai promover a fluorescência. Só para vocês terem uma ideia, os ecrãs intensificadores de imagem, eu consigo utilizar os convencionais e eu tenho também os chamados terras raras. O convencional, ele que a gente é o platino cianeto de bário e o tungstato de cálcio. Esses são os convencionais, mais baratos até. Só que eu tenho os chamados terras raras. Por que chamados terras raras? É chamado ítrio, trítio, térbio, lantano e o gadolínio. Lembrem-se, é chamado terras raras porque até para pronunciar esse nome é complicado pra caramba. Agora, só que eu não vou utilizar, eu sou um antidefensor do ecrã terra rara, viu gente? Por quê? Então lembre-se, ítrio, trítio, térbio, lantano, gadolínio. Gadolínio é muito utilizado em ressonância magnética. Vou explicar para vocês depois. Eu não gosto de utilizar terra rara, apesar de já ter utilizado. Por quê? Eu tento minimizar ao máximo, o cachorro latiu, vocês perceberam? Eu tento minimizar ao máximo a radiação, né, para o paciente. Principalmente a verificação estocástica e determinística. Mas se eu estou minimizando ao máximo, eu estou entrando em conflito com o processo de Alara, Zalow Effect Reasonable. Quer dizer, quanto menos racionalizado for, mais eloquente é essa imagem. A gente vai explicar o que significa Alara. Mas eu estou otimizando tanto a fluorescência, que estou aumentando em 80%, quase 90% aí, só que eu estou perdendo qualidade de imagem. O que é qualidade? Definição, nitidez, contraste. Então, se eu estou pairando por isso, eu estou dificultando a minha qualidade de minha imagem. Então, eu tenho uma imagem que estou diminuindo radiação no paciente, mas eu tenho uma péssima qualidade de imagem. Isso para mim é interessante? Como radiologista, eu acho interessante isso aí? Mas de jeito nenhum, eu mando repetir. E aí, é interessante? Não, porque o paciente vai tomar uma outra dose de radiação. Tá, é pequena, mas é outra. E aí fica tudo cinza. Então tá aquela área radiopaca toda. Eu não vejo tons de escalas de Hounsfield completamente distorcidas. Então eu não aconselho vocês utilizarem terras raras. Mas conheçam, saibam, porque isso aí cai em concurso, ok, gente? Então essa aqui é a imagem latente. Eu tenho a exposição,
passa pelo processador e aí eu tenho a imagem visível a olho nu. Essa é a formação de imagem latente para imagem visível. Então eu tenho a exposição, existe uma alteração na emulsão, que são os sais halógenos de prata. Eu posso utilizar ou não o ecrã intensificador de imagem, vai potencializar a fluorescência. E eu sei que a radiografia, gente, só para lembrar, ela é termosensível, radiosensível e fotossensível, assim como é o meu dosímetro. Então por isso que eu comento com vocês, a necessidade faz a viabilidade do uso ou não do meu ecrã intensificador de imagem. Isso comentei com vocês, ó, aqui está observando a parte da capa protetora, a emulsão, que é importante que vocês saibam que normalmente tem, né, que ficam todas as características, né. Tem o ecrã intensificador de imagem logo acima ali, que eu comentei com vocês, que consegue colocar, e o ecrã embaixo também. Então, onde está colocado o suporte, a gente também pode conhecer também como base, tá bom? Feita de poliéster. No passado era feita de nitrato de celulose, que causava combustão espontânea. Bastava causar um pouco de calor, aquecia e pegava fogo. Logo acima aí nós temos a capa protetora. Não está bem descrito aí, mas a capa protetora é exatamente para a gente poder manipular e não expor a nossa digital nos brometos e iodetos de pratas, tá bom, gente? Então essa é a visão, como eu comentei com vocês, assim, imagina que você é um filme, né? Então, assim, ó. Tá ok, gente? Não assim. Aqui ficou tudo preto, né? Assim, tá ok? Eu não tô com uma película de filme aqui comigo, mas a gente vai mostrar isso na prática com um laboratório lá. Quem já foi lá no colégio viu já o laboratório, já, né? Pô, vocês fizeram camiseta e não arrumaram pra mim, hein? Eu vi a Vivi com a camiseta lá. Vocês são sacana, hein? Puta merda, né? Vocês não arrumaram uma pra mim. Eu compro, viu, gente? Manda pra mim aí a camiseta, eu compro de vocês. Gostei, achei legal pra caramba. Quem embolou lá teve uma boa ideia aí, viu? Tô cobrando mesmo, tô chorando. É isso mesmo. Ó, gente, ó, sem uma tela intensificadora e com uma tela intensificadora. Gente, tudo bem, existem conflitos colocando aí o ecrã intensificador de imagem, né, ou não o ecrã intensificador de imagem. Eu gosto de não utilizar ecrã intensificador de imagem. Essa aqui é uma imagem bem falsa, mas ela é tendenciosa, viu, gente? Vamos ser bem honestos, tá bom? Mas se por acaso cair em concurso, vocês vão falar assim, sim, o ecrã intensificador de imagem é sensacional, é necessário, é fundamental. Mas na prática não é assim, gente, não funciona. O raio-x, ele tem uma potencialização que vai transmitir qualidade. Então, mas se cair em concurso, sim, a tela intensificadora, o ecrã intensificador de imagem, por favor, se lembrem, na prática é uma coisa, na teoria é outra completamente. Vocês vão colocar, sim, sempre, o ecrã intensificador de imagem é sensacional. Na prática, a gente sabe que não é assim que funciona, tá ok, gente? Por favor, mantenha os segredos entre nós aí. Então é isso que eu comento com vocês, o processamento, né, gente, o convencional. Eu vou comentar com vocês, tá, também. Vocês vão ter uma matéria específica de processamento de imagens, né? Mas se por acaso vocês não tiverem, processamento digital de imagens é uma coisa e processamento manual é outro, completamente diferente. O processamento manual é um processamento de bancada. Então eu tenho revelador, tenho banho intermediário, tenho fixador, o banho final. Isso aí tudo para poder promover a imagem, transformar a imagem latente em imagem visível a olho nu. Mas como é que funciona isso no sistema digital de imagens? Eu tenho células fotomultiplicadoras, que é completamente diferente. Isso a gente vai ver também em processamento radiográfico. É uma matéria que vocês vão ter específico, tá bom, gente? Então aqui a gente consegue observar o processo fotográfico. E basicamente, se a gente começar a observar mesmo, o processamento radiográfico é o mesmo que o processamento do PIB. Porque ele tem essa característica de qualidade de formação na emulsão. Frente ao revelador eu tenho Elon hidroquinona, no fixador eu tenho hipossulfito de sódio, que é muito parecido com o sistema fotográfico. Então
Só que nem é tema da aula de hoje, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí com vocês. Tá ok, gente? Na procedura automática, gente, passa por esse intermédio, gente. Então, vocês percebem que tem essas roldanas aqui, ó. Não tá aparecendo? Essas roldanas aqui. Então eu coloco a película aqui na bandeja, ela entra, passa primeiro pelo revelador. Então ele entra em contato com elon e hidroquinona. Então primeiro a função do revelador é promover o amolecimento da gelatina e depois remover os sais de prata que foram sensibilizados pelo raio-x, e aí já forma a imagem. Eu posso até acender a luz já, dá um clique, na hora que passa para o banho intermediário aqui, para o fixador, perdão, já tem um cliquezinho lá que a gente consegue fazer acender a luz. Já não vai velar minha película radiográfica. Velar é transformar ela o contato com a luz branca, viu, gente? E aí o banho final e a secagem aqui pro final também. Então quanto mais aquecido aqui, eu trabalho com 35.5, né? Então não é acima disso aí eu posso desgarrar a gelatina. Abaixo de 16 graus comete o entumecimento, o endurecimento dessa gelatina. Então não forma imagem latente. Tá ok? Não transforma imagem latente em imagem visível, né? Simplesmente entumece, não adianta nada. Isso aqui é o que eu comento com vocês, a densidade ótica, né? Então, para a gente poder entender, não vou ficar falando muito, a light penetration, né? Que é a densidade ótica que a gente identifica no paciente. Gente, eu tenho desde o branco mais radiopaco até o escuro mais radiolúcido. Então aqui, gente, o branco mais radiopaco, escuro mais radiolúcido. E o Everland também, ó. Então eu preciso ter um intermédio. Então eu tenho as áreas que são mais claras, são as áreas onde eu tenho maior densidade, por exemplo, tecido ósseo, ou uma área que foi enxertada, ou uma área que tem um osso mais novo, ou uma área de prótese, uma área de titânio que foi colocada lá para poder formar osteoblasto. Então uma área onde o feixe de radiação não consegue passar por essa região e não chega na película radiográfica, ou tem mais dificuldade, como tecido ósseo. E as áreas escurecidas, ou como eu comentei com vocês, na área mole, em tecido mole, do trato gastrointestinal, eu utilizando o contraste, por exemplo, contraste iodado, e aquela área onde está vazia, que seria a radiolúcida, ela se torna radiopaca, ou seja, onde era escura, se torna clara. Então é muito mais fácil para poder observar. E assim se torna muito mais subsequente a formação de uma imagem, transformação de imagem latente em imagem visível olho nu. Vou falar um pouquinho sobre imagem digital. Gente, tá acabando a aula, mas eu vou comentar com vocês algumas coisinhas. A imagem digital ela é muito interessante no quesito quando se volta com pluripotências em características, porque eu consigo já jogar a imagem para a minha tela do meu computador. Então eu consigo já trabalhar e consigo depois imprimir ela. Então a impressão pode ser no filme radiográfico ou pode ser no papel. Tudo bem, gente? Então vai da minha opção. Eu tenho o sistema de trabalho com o sistema Pax-RIS, né? E vocês vão perceber quando vocês forem me acompanhar, não tem campo de estágio lá na USP, lá infelizmente não dá, porque é ordem lá do campus de São Paulo e aqui de Bauru também. Então já tem muito aluno, tanto da medicina quanto da própria odonto, da própria fono. Então é muita gente. Então até conseguia no passado, mas agora é difícil. A gente trabalha com sistema Conibin, sistema iCat, Slice. Então é uma imagem bem perfeita, né, bem precisa. E agora vem para cá, que são imagens tomográficas, né, e vem para cá a necessidade de uma ressonância magnética. Então tá se pleiteando, era para vir agora, na época faz uns 2 meses, mas está época de eleição, promessa que não falta, né, gente? Então, gente, eu vou dar uma parada por aqui hoje, né? Falei, vai dar 1 hora, né? Já de aula. É só para poder finalizar com chave de ouro, né? Beleza, né? Gente, ó, já comentamos muito a respeito sobre a formação do feixe, né? Característico. E
como que ele interage com desde os estereótipos de átomos, né? Então eu tenho átomos de cadeia leve, átomos de cadeias pesadas, e conforme eu tenho essas cadeias mais leves, é mais fácil a sua penetrabilidade, a sua passagem, e com cadeias mais pesadas a sua transposição ela fica um pouco mais dificultosa, porque eu tenho uma quantidade maior de elétrons, e por consequência o meu núcleo é maior também, de carga elétrica positiva. E aí depois eu tenho as células. Células eu tenho, a gente vai falar muito sobre células, principalmente agora, quando começarmos com tecidos biologicamente ativos. Tem uma parte específica de proteção que a gente vai falar sobre biologia das radiações, que a gente vai falar sobre células e como é que ela interage. Principalmente o tecido mitocondrial, que faz ATP, adenosina trifosfato, que é sensacional, é a parte medicina mesmo, assim, sabe? Então a gente vai começar a entender melhor como é que funciona o corpo humano. Então a parte fisiológica, a parte metabólica, a parte imunológica, tudo isso aí, desde núcleo. Então eu tenho alterações somáticas e alterações genéticas. É muito interessante, vocês vão gostar bastante, viu, gente? Então se preparem, agora que as aulas começam a ficar interessantes, porque a gente vai falar sobre medicina. É a parte mais bacana mesmo, tá bom, gente? E lógico, a gente não vai deixar de falar sobre os preceitos básicos da medicina, que é a parte física, né? Então tudo, né? Tudo nós da área da radiologia, da imaginologia, estomatologia, a gente tem um olhar um pouco diferenciado, né? Da maioria das outras especialidades, porque a gente observa em loco e a gente tem uma tendência à qualidade de imagem. A gente pode perceber isso, daqui a pouco vocês estão vendo qualidade e exigindo magnitudes cada vez maiores, de qualidades mesmo. Então não é quantificação, né? É qualidade. Tá bom, gente, hoje eu acho que eu falei demais. Eu agradeço muito a paciência de vossas senhorias aí. As aulas são longas, né? Eu acredito que muitas vezes vocês batem o olho e falam, puta, 1 hora e pouco de aula, caramba, o cara fala pra caramba, né? Mas eu falo mesmo, gente, eu tenho o hábito de falar muito mesmo, né? Mas eu falo, eu dou aula desse jeito, da mesma forma que eu dou aula em sala mesmo, né? Então, mas eu não vejo a hora de voltar à aula normal, pra gente poder ter essa interatividade, tá ok, gente? Alguns de vocês já são amigos meus no Facebook aí, tá bom? Mas eu estou tentando fazer o máximo para poder ficar mais próximo de vocês. Essa é a parte mais interessante. Certo, gente? Muito obrigado pela paciência de vossas senhorias. Vocês são pessoas do bem. Eu tenho recebido um feedback bastante legal aí de vocês. Eu tentei melhorar o áudio. Vocês me dão feedback aí se vocês estão gostando do áudio, se ficou legal ou não. O Rony tá conversando comigo aí, mas pô, vamos interagir comigo aí, gente. Sou eu, Fernando, velhão de guarda, o tiozão. Vocês vão ver que em sala de aula eu conto umas piadas bacanas, assim, muito boas, sabe? Vão perceber que eu sou uma pessoa muito versátil e conto as mesmas piadas, porque eu já tô começando com Alzheimer. Pelo menos umas 20 vezes até o final do curso aí, mas vocês vão acostumando. E logo em breve a gente faz o churrasco na minha casa, tá bom, gente? Quando parar essa pandemia aí. A gente faz churrasco de máscara, né, gente? Beleza, né? Comprei uma máscara aqui da Lupo, né? Que parece uma cueca. Tô com uma cueca na cara. Depois eu mando uma foto pra vocês darem risada e jogarem, fazerem tiro ao alvo nela. A gente para de falar besteira e só agradecer pela paciência de vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Próxima aula aí, retomando, fazer uma parada geral. E vamos começar logo em breve aí com a parte mais médica, intrínseca. Aí que vai ser bacana pra caramba. Vocês vão gostar bastante. Parte médica, viu, gente? Vamos falar a parte mais do radiologês aí. Boa noite, gente. Bom descanso pra vocês. Fiquem com Deus.